de um jeito, rapaz, fomos pra lá, fomos pra cá, falamos de mata-mata, de pontos corridos e tal. E no jogo de hoje, aqui no nosso favoritômetro, deu um pouquinho a mais pro Cruzeiro não, pro River, pelo contexto atual. Como é que tá esse favoritômetro aí em BH? Boa tarde, bem-vindo à Seleção mais uma vez. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, pessoal da mesa, quem está em casa também. Inverter um pouquinho, eu acho que, não sei, o Cruzeiro tem uma boa chance aí. Não vejo o River com um pouquinho de favoritismo, não. Eu acho que é um confronto bem aberto, sem dúvida alguma. O River tem a vantagem, por exemplo, dos empates com gols, que talvez possa ser, do ponto de vista estatístico, um resultado a mais a favor do River, mas o fator campo deve pesar muito no jogo de hoje, né? A gente estava vendo os números do Mano em mata-matas. Sempre que ele decidiu em casa, ele passou, exceto pelo Boca no ano passado. Essa foi a única eliminação do Mano Menezes comandando o Cruzeiro. O jogo contra o Boca Juniors, o jogo derradeiro da Libertadores do ano passado. Um jogo que teve um contexto diferente, tinha aquele 2-0 no jogo de ida da Bomboneira. O Cruzeiro vencia por 1-0 até o finalzinho, né? Foi 1-1 o jogo de volta. Hoje, se vencer por 1-0 até o finalzinho, é só segurar o finalzinho que passa. Basta uma vitória simples do Cruzeiro para seguir adiante. O detalhe é que o time não vem jogando tão bem, né? Então a grande expectativa é que o time hoje à noite consiga recuperar o bom rendimento, que mostrou no jogo contra o Atlético, por exemplo, da Copa do Brasil, aquele 3-0, para tentar superar o campeão da América, o River Plate. Não sei vocês, eu espero hoje um jogo aberto. Não acho que o River, mesmo jogando como visitante, vai ser um time fechado. E acho que se o River abrir o jogo, né, for fazer um jogo mais franco com o Cruzeiro, pode ser bom para o time do Mano Menezes, que é bom nesse tipo de cenário. Luiz, resume o contexto para o Henrique que a gente estava falando aqui. O contexto deu 53-48, é isso, né? É isso. É 47? É 47, Botei 101%. Isso porque exatamente não. a favor. Eu mas falei 50-50, viu, Henrique? Mas isso Boa, porque... Pet, estou contigo. Isso porque o Henrique, né, tentando entender o favoritismo, obviamente que 53-47 não significa que o River vai ganhar, certo? Claro. Significa que o River vai ganhar. Claro. Isso E está na margem de erro também, né? E a gente tem que entender que quando você está aqui, você tem que analisar fundamentos para eleger o favorito. E neste momento os fundamentos do River estão mais consistentes. Simples assim. Cruzeiro venceu apenas um. Então, isso é mais um dos argumentos. Então, agora, o Cruzeiro é tão grande que ele tem 47%. Porque se não fosse um time tão grande quanto o Cruzeiro, seria 80-20 contra o River. Seria um 80-20 contra o River. Né? Mas fala o contexto que eu achei legal a tua explicação. Primeiro a história do empate que o Henrique falou, né? Sim, claro. O empate com gols é do River. O último jogo no Mineirão, o River goleou. O empate 0-0 leva para os pênaltis. O River volta praticamente com os titulares todos, exceção do Pinola aqui. Isso. E do Quinteiro que está machucado. E o Robinho e o Thiago Neves com uma interrogação. Então, isso que deu esse pequeno percentual na nossa análise aqui, minha e do Rafa, a favor do River. Mas não significa dizer que nós dizemos aqui que o River vai ganhar. É porque tem uma neurose nessa coisa, entendeu? A Mineirada não quer admitir, não pode dizer que um time é favorito contra um grande de Minas. Pode sim, senhor. Não tem nenhum problema. E, aliás, tem uma relação espetacular com o Cruzeirão cabuloso, e a torcida do Cruzeiro vai me entender perfeitamente. Não vai, não. E o que vai valorizar o que vai acontecer hoje. O jogo está valorizado, e a torcida do Cruzeiro vai lotar o Mineirão, porque ela sabe que esse time pode ganhar de qualquer um. O Cruzeiro no Mineirão pode ganhar de qualquer um. E pode ganhar de 3. Henrique, pegando um desses tópicos que o Luiz falou, como é que estão essas interrogações entre Thiago Neves e Robinho para o jogo de hoje? Pois é, são interrogações absolutas, assim. A imprensa não pôde ver treinamentos. O Thiago e o Robinho ficaram fora do jogo do fim de semana, assim como todos os outros titulares, né? Esses jogadores foram preservados contra o Atlético Paranaense, a derrota de sábado por 2-0, um time todo reserva. Então a gente não sabe realmente quais são as condições dos dois. Os dois saíram do jogo contra o River com dores na panturrilha, né? Tanto o Robinho quanto o Thiago, mas os dois saíram falando que vão jogar. Os dois saíram, não, acho que foi precaução, como o Robinho disse, o Thiago também se disse pronto. Agora, a gente só vai saber isso momentos antes. O que o pessoal que está lá na apuração do dia a dia conseguiu perceber? A situação do Robinho é mais difícil. É provável que o Robinho não comece o jogo de hoje. Possível que esteja no banco, mas não comece o jogo de hoje. O Thiago tem uma chance maior de ser titular na partida de logo mais. Lógico que isso pode não se confirmar, lógico que pode ser informação atravessada até para confundir ainda mais o Gajardo, que certamente está tentando imaginar qual o Cruzeiro que vai estar em campo. E aí, se um dos dois não jogar, Robinho ou Thiago, vamos partir da premissa que o Robinho está mais distante da titularidade, abrem-se possibilidades para o Mano, né? O Mano pode entrar com o Fred, por exemplo, como titular, puxando o Pedro Rocha para o lado de campo. Jogou contra o Botafogo dessa forma,
Fred foi centroavante, Pedro Rocha jogou aberto na direita, ou pode colocar o Ariel no time, puxando o Romero para o lado direito, que foi como ele jogou no segundo tempo no Monumental de Nunes. Aí vai ser o que ele espera do jogo, ele vai decidir de acordo com o que ele espera do jogo. Né? Talvez o Cruzeiro mais ofensivo, colocando o Fred para ter uma figura de profundidade ali, para prender um pouco mais a defesa do River, para melhorar um pouquinho a bola aérea, ou um jogador a mais de marcação no meio, para tentar ter um meio-campo mais combativo, fazendo um jogo mais de física, disputa física no setor central. Então acho que são essas as possibilidades, né? Ariel ou Fred, no caso de ausência do Robinho e do Thiago. Se o Robinho e o Thiago tiverem condições, acho que é muito provável que ele repita o time que jogou a ida lá no Monumental, aí com o Pedro Rocha um pouco mais avançado, com o Robinho fazendo o lado direito. O Henrique, a gente preparou aqui, a nossa produção fez o que está em jogo para o Cruzeiro hoje contra o River. Se você tiver um retorno de vídeo bom aí, você pode até cantar a pedra. Vou pedir para eles rodarem. Olha aí, ó. Vê o que você acha. Poder olhar para o Campeonato Brasileiro de uma forma sem tanta pressão, porque estará bem nas Copas, caso avance do River Plate. E eliminar favorito vai ter que valer muito a pressão da bestia negra do Cruzeiro, né? De ser um time contra equipes do exterior, um time que tem um histórico muito positivo, principalmente em Copas como a Libertadores. São muitas coisas em jogo, muita coisa importante. Sem falar o orgulho também, né? Essa sequência dos 15 jogos, com uma vitória apenas contra o Atlético, isso tem machucado muito o torcedor. Se você consegue eliminar o campeão da América, você pode voltar um time para o rumo. Pode fazer com que até em outras competições, e tem Copa do Brasil daqui a uma semana, tem Brasileiro, o time consiga reagir no campeonato. É o que a gente disse aqui, né? Exatamente. E essa semana, até o jogo do Inter, quarta-feira que vem no Mineirão, com o Clássico no meio, é uma semana que pode mudar o rumo da temporada do Cruzeiro mesmo. Tem razão o Henrique, perfeitamente, a análise é perfeita. Além de todos esses outros ingredientes aí, né? Mas é muito pouco para o Cruzeiro, gente. Muito pouco. 15 jogos. Uma vitória. Não, é muito pouco, Pet, sem dúvida. Uma vitória fora de curva contra o Atlético Mineiro. Pelo menos foi contra o Atlético a vitória. Elimina o River hoje. Elimina o River hoje. Vai bem no Clássico no fim de semana. Ganha o jogo de ida do Internacional da Copa do Brasil. É outro Cruzeiro. Claro, concordo plenamente. Renasce, né? E se não ganhar? Crise. Já está em crise. Até porque fora do campo está brabo o negócio. Né? Fora do campo, prisão, não sei o quê. Quem sustentou agora o Cruzeiro e tudo isso é o resultado contra o Atlético Mineiro 3-0. O resultado é a classificação, né? Mas a classificação. Que esse é o resultado no clássico. 3-0. Sim, claro. E depois foi sufocado demais pelo Atlético no jogo de volta. Poderia ter perdido de 3-4 e 5. Eu acho até que é uma análise mais ampla, mas os times vencedores no futebol brasileiro ficam devendo. Ficam devendo. Então alguma coisa está errada. Em contrapartida... É o que eu sempre bato quando eu estou aqui no Seleção. Não é possível que a gente se acostume com tão pouco, entendeu? Mas, Rafa, se eu faço uma ponderação, eu concordo com você. Concordo. Só acho que no campo... Conseguiu perder do Emelec em casa 2-1. Mas com o time misturado. Perdeu a liderança da primeira fase da Libertadores nesse jogo, né? O contexto contra o Emelec era diferente, né? Já estava classificado. O Cruzeiro teve um gol mal anulado nesse jogo. Tomou 1-0, fez 1-1, fez o 2-1 com o David. O gol foi mal anulado. Com o árbitro de vídeo, o impedimento não passaria. A posição era legal, o gol seria validado. E o gol do Emelec sai no último lance do jogo, um contra-ataque, um pênalti bobo do Edilson. Eu acho até que das derrotas do Cruzeiro desse período, Pet, essa do Emelec é uma das que me preocupam menos. Mas aí que não foi começou a crise e começou com os resultados. Com essa derrota. Tem isso, tem ressonância. E aí depois levou bola dos costas, bate no Fábio, depois contra a Inter também, depois contra o Flamengo. Foi assim. Aí o Fluminense passou tempo por cima do Cruzeiro 2 vezes. Não, e quase eliminou o Cruzeiro na Copa do Brasil. Os confrontos com o Fluminense é que começaram a mostrar que tinha alguma coisa errada no Cruzeiro. Na Copa do Brasil, inclusive o jogo de ida, aquele 1-1 lá no Rio, né, que o Cruzeiro joga muito mal, finaliza uma bola, por pouco não ganha do Fluminense. O Fluminense empata no finalzinho com o João Pedro. Ali naquele confronto de Copa do Brasil se mostrou que o Cruzeiro talvez estivesse perdendo força, o Fluminense foi superior. Dos 4 tempos, dos 2 jogos, o Fluminense foi melhor em 3, o Cruzeiro só foi melhor no segundo tempo, segundo jogo aqui no Mineirão. Então acho que aquele confronto ali deixou uma luz vermelha acesa. Fora as questões extracampo, que também pesam muito, né? Pesam muito, mas só acho que em relação ao calendário brasileiro, e quando você cai no Campeonato Brasileiro, nós precisamos relativizar a necessidade, melhor dizendo, a obrigação que determinados times têm de vencer outros. No Campeonato Brasileiro, o equilíbrio é muito gritante, mesmo quando você trata de um jogo envolvendo o Palmeiras e o Ceará. Não é garantido e não é obrigação. O Cruzeiro
O Cruzeiro não tem obrigação, não deveria ser. Não, mas eu acho que na Espanha é obrigação ganhar do Elva. Mas é obrigação ganhar do Ceará sendo o Palmeiras no Brasil. Acho. No Brasil, não acho. Não ganha A torcida acha que é obrigação. A torcida pode achar, mas eu não acho. Não era assim. Não era assim. Eu não acho. Eu acho que contra o Fluminense, que dominou 3 tempos contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, e dominou mesmo, e teve quase classificado no jogo do Mineirão, fez uma partida espetacular, né? É normal. Ah, mas o Cruzeiro tem um elenco melhor, tá bom. Concordo contigo. É muito. A diferença é 3%. No passado, eu concordo contigo. Era assim. Agora, quando você tem tanta diferença de infraestrutura e de orçamento, e dos jogadores e elenco, tem que ser porque assim, não é assim. A palavra obrigação. Assim. Mas há uma necessidade de se afirmar em jogos que as equipes da ponta não se afirmam. Contrastando com isso que a gente está vendo agora, na tarde, o Cruzeiro venceu apenas um jogo nos últimos 15, o River, como visitante, não perde há 10 jogos na Libertadores. A gente tem aí, ó. Tá bom, 0x0 e o Cruzeirão ganha nos pênaltis, tá tudo certo. Empatou com o Flamengo, ganhou do Emelec, ganhou do Santa Fé, empatou com o Racing, empatou com o Independiente. Um dos melhores jogos da temporada, o 0x0 de Avejaneiro. Ganhou do Grêmio, empatou com o Boca, empatou com a Aliança, empatou com o Inter, muito empate também, né? E ganhou. Empatou com o Inter e Porto Alegre. Não, sim, eu sei. A última derrota foi aquela semifinal contra o Lanús, né? 4x2 na Fortaleza de Lanús. Sim. E um jogo super controverso, né? Muito problema de arbitragem, um jogo delicado. Última derrota. Que inaugurou o árbitro de vídeo. Nós aqui do Seleção somos otimistas e no campinho escalamos Thiago Neves e Robinho. Por favor. Henrique, canta a pedra aí desse provável time do Cruzeiro, contando o otimismo aqui do Seleção. Não, mas não é assim, gente. Aí é 4-4-2. E deixando de lado as interrogações aí. O Thiago, ele joga mais alinhado com o Pedro, né? Os dois menos alinhado, Não, joga 4-4-2. Tá um pouco avançado esses dois, mas menos alinhado. Eu nunca vi na história desse programa um campinho não ser cornetado. Todos os campinhos aqui estão cornetados. Bota o campinho de novo, produção. Bota o campinho. Esse campinho eu concordo. Não vai mudar. Vai, Henrique. Parabéns à produção. Produção, o campinho do River tá perfeito. E do Raposa. É um 4-4-2. O Thiago faz sombra. Ele faz sombra ao Pedro Rocha. O campinho é meramente ilustrativo. Joga por isso 4-2-3-1. Tá certo. Henrique. É mesmo. É 4-4-1-1. Aí sim. Mas como a gente não vai dizer 4-4? Henrique, você tá rindo, olha lá. O Pet se escangalhou de rir. Tu tá me esculachando, fazendo bullying com o narrador. Entendeu? A diferença é só a altura dos dois caras de os lá. caras não podem ver o campinho. Não. 4-2-2-1-1. Mas, Pet, que eu acho que tem diferença sim. Eu acho que quando você faz uma linha de 4 muito clara, com o Thiago Neves tendo liberdade de ficar ali solto, pode ser tanto na frente como atrás dela, mas de preferência à frente e mais próximo do Pedro Rocha, o Pedro Rocha não fazendo beirada, é diferente de quando você tem uma linha de 3, com esses dois tendo que se sacrificar o tempo inteiro de correr atrás do lateral e um criador atrás do cara que fica mais preso na área. É diferente, o time tem mais mobilidade e o Cruzeiro melhorou, assim, na minha modesta forma de ver. Isso quando defende ou quando ataca? Porque na verdade... Usei as duas formas, tanto a fase defensiva... Como é na fase defensiva? Na prática, a fase defensiva, o Thiago se inseriu muitas vezes entre as linhas. E o que ajudou. Quando defende, como são as linhas? Então, esses mesmos 4. São 4, o Thiago se misturando ali, junto com 4 linhas defensivas. Isso. Tá. Depois? O Thiago solto, ajudando na marcação, fazendo às vezes 5 na segunda linha, e o Pedro Rocha mais preso. Como se fosse um 4-1-4-1 sem a bola. Não, o Thiago não faz esse 1 de volante. Mas quando o time... Não, um de volante. Quando o time ele entra, você acha que ele entra ali no meio campo? Fica um 5. O Thiago não compõe linha marcando, não. Eu acho que ele tem ficado solto. Vamos lá. Ele fica solto, mas o Thiago compõe no jogo do Atlético. O jogo do Atlético é a referência, porque é o jogo que jogou. Deixa eu perguntar. Você tá botando lenha na fogueira. O jogo, se você pegar as imagens do jogo Atlético e Cruzeiro, em vários momentos, quando o Cruzeiro estava defendendo, o Thiago compunha com a segunda linha de 4, fazendo uma linha de 5 ali. Bom. E entendeu? quando ataca? Quando ataca, perto do Pedro Rocha, atrás e perto do Pedro Rocha. Como ficam as linhas? Peraí, quando defende... Vai plantar coquinho, Petkovic. Vai plantar coquinho. Catar campinho. Por favor, porque ele tinha falado 4-2-2-1. E a concordo com ele. Concorda? Ô, Henrique, me salva desses caras aqui. Os nomes estão certos do campinho, né?
Eu vejo, os nomes estão certos. Se o Robinho e o Thiago tiverem condições, os dois vão para o jogo. Não resta muita dúvida. Eu vejo o Cruzeiro hoje mais como um 4-4-2 mesmo, com o Thiago quase como um segundo atacante. O Mano já disse isso algumas vezes. Ele vê o Thiago mais como segundo atacante há algum tempo, desde a temporada passada. Inclusive já chegou a usar o Thiago como o jogador mais avançado do time, em outros momentos da temporada, por desfalque e tudo mais. Se não tiver o Robinho, é que se abre aquela possibilidade. O Ariel entrar no meio, jogando pelo lado esquerdo, o Henrique ser o volante pela direita e o Romero ser o meia pela direita. Ou o Fred como titular. Aí seria uma alternativa mais ofensiva, com o Fred de referência na frente e o Pedro Rocha fazendo o trabalho do Robinho aberto pela direita. Jogou contra o Botafogo dessa forma. As informações que a gente tem é de que o Robinho não deve começar. Mas como ele não é um veto oficial ainda, a gente acha que acerta, incluindo ele na escalação. Porque se ele tiver condição, ele joga. Eu trabalharia com o Fred hoje, sem o Robinho. Com o Fred. Para segurar a linha de defesa do River mais distante do campo do Cruzeiro. Tentar trabalhar com profundidade. Com o Pedro Rocha partindo de um lado, o Marquinhos Gabriel partindo do outro. Então vamos àquele quadro agora inspirado no... Te cortar, Rafa. Nada, vai lá. Não, de boa. É? Aí se jogar Fred, fica como... Olha lá. Ele tá um abujanra, é um provocador. Vamos àquele quadro estilo Jota Júnior, Flávio Cavalcante. Jogar o Fred, obviamente, fica do jeito que ele quer. No 4-2-3-1 clássico aí. Isso aí. Atenção. Quem é melhor agora? Vamos àquele quadro que bota os jogadores cara a cara. Preciso... De goleiro ou de estilo? Vão ser os 11? Vão ser os 11. Nossa. Então preciso de uma votação mínima.